A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí? Então vamos sem muitas delongas, eu vou embasar com o irmão aqui. Vamos ver o ensino que o irmão vai trazer hoje aqui, as orientações, né? Ou as críticas. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre Kelmo. E aqui também, vem cá, o representante da religião matriz africana, Sérgio Pina. Todos juntos em prol da liberdade da nossa nação. Estamos vivendo desculpa ter parado aqui, irmãos. Quem estuda as escrituras, o que isso aí lembra para nós, os cristãos que creem nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, para nós é a palavra de Deus, embora muitos aí falam que creem em Deus e não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Fala que a Bíblia foi tudo, né? Eu vou te falar, viu? É uma tristeza isso. Mas, que lembra? O que as escrituras nos diz? Ó, você viu essa cena, né? Uma religião afro, que é a religião basicamente espírita, né? Unindo com a religião evangélica ou maçônica, né? Cristã, maçônica, cristã não, né? Evangélica maçônica, né? Que é a do Silas Malafaia. Malafaia com o padre Kelmo, que é a religião católica, né? Não lembra aquilo que está em livro de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipse principalmente, né? E de outras cartas dos apóstolos, né? Que o anticristo vai criar uma religião única, vai unir todas as religiões. Não lembra isso não? Será que nós já estamos, já está acontecendo, irmãos? Sem botar pavor e nem sensacionalismo, né? Que aqui eu não faço isso, não é a minha intenção. Mas eu fico atento e vigilante aos acontecimentos do mundo, porque o Senhor Jesus falou: examinai as escrituras e vigiai. Vigiai, veio os sinais. Em Mateus 24, Jesus fala: observai os sinais. Entendeu? É o que eu estou fazendo aqui. Estou observando os sinais. Vamos lá. a grande apostasia. Esse último final de semana, nós vimos pastor Silas Malafaia, padre Kelmon, um outro líder religioso, um pai de santo, Sérgio Pina, no caso, o pai de santo de Anitta, junto com Michele Bolsonaro, que se diz evangélica, e o próprio Bolsonaro, que se diz católico. Uma grande mistura em prol de ideologia política. A palavra Babilônia significa confusão, mistura. E foi hoje quando nós analisamos tudo isso e observamos os ensinamentos de Cristo e as Escrituras e vemos que isso que está ocorrendo no mundo não tem nada a ver com isso. Exatamente isso que nós iremos ver nesse vídeo aqui. Se você quer seguir a Cristo, ao Messias, verdadeiramente na sã doutrina, você deve se apartar de tais coisas. Eu não estou aqui defendendo o lado político algum, tá? Nem esquerda, nem direita, nem A, nem B. Vamos assistir isso aqui juntos para que você entenda, pois a minha missão aqui é simplesmente pregar o verdadeiro evangelho. E aqui eu... E na verdade, irmãos e irmãs, apartar-vos das coisas, né, que é confusão, né, que ele está falando aí, né, e ver quem está ali, Michele Bolsonaro, isso aqui não tem nada a ver com discussão política, tá, irmãos? Tá vendo? Vocês protegem Bolsonaro, aí, ó, tem que votar no Lula. Eu não voto em ninguém. Não acredito em direita nem esquerda, que são ideologias mundanas que colocaram para criar divisões e jogar um contra o outro. Essa é a pura verdade. Eu tô aqui para falar da palavra, entendeu? Então não tem nada a ver com o negócio de política. Eu tô falando do Bolsonaro porque para mim são farinha do mesmo saco, tá? Só muda o partido e algumas opiniões diversas, mas para mim são tudo, né?
Acabou, vamos jantar, tá tudo bem, vamos tomar um vinho, né? E os bestas e os besta que se discute, que se mate um pelo outro. Nosso pastor Silas Malafaia, junto também, cadê o padre? Sobe aqui, padre. Cadê o padre? Tá chegando. Vem cá, padre. Aí você pode falar pra mim assim, vocês, né? Mas isso não é bom, irmão? Unir todo mundo, né, em paz, sem divisão, porque, ó, entenda. O diabo é enganador. O anticristo é o filho do Satanás enganador, certo? Ele não pode enganar se ele... Foi o que Roma fez, o Império Romano, e depois quando veio o Império... a Igreja Católica Romana roubou o cristianismo e converteu o cristianismo em paganismo com o Imperador Constantino. Isso faz o anticristo. Então, para ele lubridiar e enganar, ele precisa vir com uma falsa paz, que é o que a Bíblia diz. Por isso que muitos vão ser enganados, a grande parte da população. Por quê? Porque é muito bonito. Todo mundo, nós que somos cristãos, a gente não busca paz? Busca. Não é muito bonito cuidar do nosso planeta? Lindo, maravilhoso. Mas essa é a verdadeira intenção? Ou são palavras enganosas, mascaradas com uma intenção fraudulenta, parecendo verdade? O diabo fez isso com Eva, entendeu? E a Bíblia diz que eles vão unir, porque o que o anticristo vai pegar? Ele está vendo todo o cenário que está acontecendo no mundo hoje, certo? Aí, o que Paulo fala em Coríntios? Fala aqui, um fala que eu sou de Paulo, outro que eu sou de Pedro, outro que eu sou de Apolo. Está Cristo, porém, dividido? Paulo chama de divisões de carnalidade e não de espiritualidade. O que acontece? E na verdade é verdade que é carnalidade, divisões, que o corpo de Cristo tem que ser unido, entendeu? Por isso que chama o corpo, tá todo ligado, um membro com o outro, certo? Aí o que o anticristo pega e faz? Ele conhece as escrituras, como Satanás conhece, ele vai pegar essa parte e vai usar isso. Ele vai falar assim, nossa, vamos unir toda a religião para não ter divisão, porque divisão gera confusão, gera briga, partidarismo. Aí ele vai, porque ele tem que mostrar para os judeus que ele é o Messias escolhido, entendeu? Então ele vai pegar uma verdade, só que ele vai misturar com mentira e com intenção de enganar, não com a intenção pura de unir as religiões para o bem. Ele vai unir para falar que é para o bem, mas não vai ser para o bem. Ele vai unir para ele ser adorado como Deus, entendeu? Então as pessoas vão pensar que ele é o Messias e vai adorar ele. E isso é uma grande profanação, é uma grande, como que fala a palavra? Abominação para Deus, entendeu? Aonde que quer chegar um engano? Então, é bonito você se unir? Sim, é bonito, mas qual que é a intenção por trás disso? Isso que vocês têm que estudar a Bíblia para vocês entenderem os sinais, o que está acontecendo, o que a Bíblia falou, entendeu? Isso é uma falsa paz, é um falso engano, um engano misturado com verdade, para lubridiar, para chegar nesse ponto de adoração ao homem, para você se submeter, porque 3 anos e meio ele veio com uma falsa paz, veio com um engano, para ganhar a confiança das pessoas, para depois, nos outros 3 anos e meio, vai vir a perseguição. Aí ele vai vir com a autoridade de ditador. Ou você me adora, ou você não come, não compra, não vende, não faz nada. Ou você aceita o meu sistema, ou você tá ferrado. Entendeu? É isso que vai chegar, né? E aqui também, vem cá. Olha a cara do Malafaia. Esse cara vendeu a própria alma. Peraí. Puxa. Travou, fica travando toda hora isso aqui. Vem cá, Padre Kelmo. E aqui também, vem cá. Olha a cara do Malafaia. Esse cara vendeu a própria alma. Vou continuar. O representante da religião matriz africana, Sérgio Pina. Todos juntos em prol da liberdade da nossa nação. Todos juntos e misturados. Homens e mulheres de bem, lutando pelo nosso Brasil. Obrigada, Sérgio, por ter vindo. Obrigada também ao Rabino, que não conseguiu subir. Até o Rabino a gente tinha no meio. Bom, até o Rabino. Você pode falar, cara, eles estão lutando pelo Brasil. Rabino é judeu. Nós estamos falando de religiosidade. Sim, estamos.
Caso você não saiba, eu deixei isso muito claro no meu outro canal, se você não estiver lá, recomendo que se inscreva lá também, que hoje a política e a religião é controlada por uma sociedade, a sociedade dos construtores, a sociedade dos maçons. A maçonaria hoje controla a política e religião. Verdade, é isso mesmo. Tá falando certinho. Mas principalmente no Brasil. Essa sociedade teve, ao longo da história, Você sabe o que significa maçonaria? Vocês sabem? Vou dar uma pitadinha aqui pra vocês, né? Eu sei que vai ter gente que vai falar que eu tô falando bobagem. Esses eu nem debato, né? Eu fico calado, né? E aqui é meu canal e eu falo o que Deus mandou falar. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quer, não ouça. Eu sempre falo isso. No tempo de Cristo falou que ele era a pedra angular da esquina, a pedra de sustentação, ou seja, a coluna que sustenta, certo? Só que ele falou que ele ia edificar um templo que era a Jerusalém espiritual, que é os membros do corpo de Cristo, que era chamado de igreja, os saídos para fora, segue após Cristo, certo? Que ele foi expulso do templo de pedra. Ele falou que o templo de pedra ia ser destruído no ano 70, foi o que aconteceu. Profetizou e aconteceu, né? Ele citou uma palavra que, se você se atentar bem, se você for uma pessoa atenta e prestar atenção, o que Cristo falou? Se você ler as escrituras, ele falou assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal da esquina. Que pedra que é essa? Se você for no livro de Daniel, fala que a estátua de Nabucodonosor vai ser derrubada por uma pedra. E que pedra que é essa, irmãos? Alguém sabe dizer que pedra é essa? Cristo. Cristo é a pedra, certo? Agora, quem é os construtores que rejeitou a pedra angular, a pedra principal da esquina? Os religiosos. Por que Cristo chamou ele de construtores? Quer dizer o quê? Pedreiro. Pedreiro faz o quê? Faz massa. Não faz massa? Massa para fazer casa, de cimento, areia, entendeu? Então, por que os maçons são chamados de maçom? Porque vem de massa de pedreiro, entendeu? Que constrói prédio, para quê? Para chamar de templo religioso, que eles chamam de igreja, certo? E esses templos foi criado para enganar o povo, certo? Porque Jesus falou que agora ele ia habitar dentro das pessoas. Então, para enganar, para fazer a manipulação, ele manipular a pessoa, ele vai construir um templo de pedras, que hoje tem espalhado para o mundo inteiro, vários templos, certo? Por isso que Cristo chamou eles de construtores, que mais ou menos dizer os pedreiros que construíram um templo de pedra onde o meu Pai não habita mais, entendeu? Hoje o meu Pai habita em espírito e verdade naqueles que adoram em espírito e verdade, porque o Pai é espírito, ele disse para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais num templo, não mais num lugar físico, certo? Em qualquer lugar é lugar de adorar o Pai, se você tiver sinceridade do coração. Então, por que ele chama de construtores? É o que chamam de maçom hoje. Por que deu o nome dessa religião de maçonaria? Porque eles construíram um templo de pedra para iludir e rejeitaram a pedra angular da esquina, que é Cristo, entendeu? Rejeitaram o verdadeiro templo para fazer um templo de manipulação, chamado de toda religião dessas aí, católica e evangélica, são manipuladas pelos maçons, tá? Para quem não sabe, pelos construtores de templo, que é chamado de maçonaria. E a maçonaria, ela está na religião e na política. A maioria dos políticos são maçons. Para quem não sabia, ficava defendendo Bolsonaro é maçom. Temer é maçom. Não sei se vocês sabem que Temer é maçom. Sabe? Outros também são maçom. Cuidado, irmãos. Cuidado. Estude, mas estude com a pessoa certa. Para vocês não serem enganados. Vamos lá. Grandes nomes, conhecido como Albert Pike. Essa imagem que você está vendo mostra um dos livros de Albert Pike, onde ele deixa claro que a maçonaria deve exercer um controle sobre a política e a religião
para que essas pessoas que estiverem sendo doutrinadas, controladas mentalmente por doutrinas políticas e religiosas, Exatamente, fossem olha lá. feitas de massa de manobra para que eles possam avançar de uma forma rápida e forte nos seus objetivos. Quando olhamos para as Escrituras, o profeta João, como eu citei logo no início, descreve a grande prostituta no livro de Babilônia, Apocalipse como a mãe das abominações da terra. aquela que fornicou com os reis da terra. Religiosa. Estamos falando de um sistema religioso hoje que está assentado sobre muitas águas. Águas significam pessoas. A povos. prostituta é o sistema religioso. Os reis da terra são um sistema político. Isso, essas pessoas, essas águas, estão simplesmente sendo controladas por essa Babilônia, essa confusão. Então, que é a maçonaria, que é a mistura de religião. Eu quero também fazer discriminação religiosa. Tudo em prol de uma paz, tudo em prol de uma união, tudo lindo, mas, irmão, você está criticando demais. Tem que buscar a paz, tem que buscar a união, tem que buscar o respeito. Sim, mas isso daí é uma ilusão, irmão. Vocês vão ver com os próprios olhos lá na frente. Se estiver acordado ainda, porque muitos vão morrer abraçados com o anticristo. Vão defender o anticristo ainda muitos ainda vão fazer isso. Vão morrer abraçados com o anticristo, porque vai defender, vai estar com a mente cauterizada. Nada que os cristãos verdadeiros falar, eles vão acreditar. Teoria da conspiração. Então, o verdadeiro ensinamento de Cristo, quando olhamos uma situação como essa, porque vemos muitas pessoas enganadas, cegas espiritualmente, que buscam o verdadeiro Criador, mas não conseguem enxergar. Paralíticos, que tentam avançar na compreensão do verdadeiro Evangelho, mas por conta dessa confusão desse sistema religioso, não conseguem caminhar. Pessoas que estão lá dentro, seguindo sem saber doutrinas de demônios, e acabam fazendo parte dessa doutrina ensinos de demônios. Estão com os próprios demônios e nem mesmo percebem. E nesse vídeo aqui, eu tenho essa missão de fazer com que muitos... Acredite se quiserem do que ele está falando, porque ele está falando a verdade, né? E eu vou dar apoio sempre pro canal dele. E vou, que ele, ó, que tá acontecendo, irmãos, ó, aí ele falou de confusão, vou dar uma palhinha aqui pra você. Eu tava falando, fiz um vídeo aí falando do dito cujo, que é muito inteligente e que quase me enganou, entendeu? Eu não vou falar o nome dele aqui, nem vou mostrar a imagem dele, mas que ele quase me enganou, porque a Bíblia fala, se puser a ser possível, enganaria até os escolhidos. Eles veem com aparência de piedade, veem com muita inteligência, manipula as coisas, nega as escrituras sagradas, fala que crê em Deus, mas qual Deus? Entendeu? Então a gente tem que ficar muito vigilante, muito... Jesus falou para a gente vigiar, cuidado para não cair em engano, entendeu? Porque o inimigo, ele quer criar uma confusão, aí ele faz assim, ele usa de uma verdade bíblica para poder iludir a pessoa. Então ele pega, que nem esse cara aí, ele falou para mim, ele falava de Deus. Eu creio em Deus, Deus está dentro de mim, que é uma verdade, né? Mas qual Deus que está dentro dele? Porque se você estudar, você vai ver que tem deuses diferentes. O verdadeiro Deus para o cristão é um único, que é o Deus criador dos céus e da terra, Deus da Bíblia, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus verdadeiro para todo cristão sincero, genuíno, certo? Agora, tem outros deuses. Tem Deus que a pessoa fabrica na mente dela, que é o Deus que faz todas as vontades, que dá tudo para ela. Esse é o Deus da mente, que a pessoa cria na mente. Tem Deus Mamon, que é um demônio, que é o Deus tem deusa da fertilidade. Não sei se vocês sabem disso, quem estuda história sabe disso. Tem Deus Zeus, que tem um Deus lá dos gregos, né, que é Zeus. Tem o Deus lá dos romanos, que eu esqueci o nome, que é o mesmo Deus Zeus dos gregos, né, mas com outro nome diferente. Tem muitos que se chamam deuses. Satanás é chamado de Deus desse século, com D minúsculo, né? O D maiúsculo é só Deus, o Criador, né? O Adonai, né? Elohim. Então, cuidado com os enganos, entendeu? Então vamos lá. Voltar a andar e simplesmente ser
libertos desse tempo, tá? Vamos entender aí. O primeiro texto que eu quero ler para você é Mateus 23. Quando o próprio Cristo ele bate de frente com os líderes religiosos, ele deixa muito claro. Por que nós não podemos colocar um outro homem como um líder religioso? Porque todos nós somos iguais. O ser humano é falho. Todos os homens vão estar sujeitos ao pecado. Isso. E se colocarmos um outro homem como esse líder religioso, nós tiramos o verdadeiro líder, que é o próprio Cristo. Já se colocou lá para simplesmente enviar o seu Espírito para nós e nos auxiliar. Você nega isso? Você precisa de um outro homem? Você precisa de um outro Ou líder? seja, Cristo não é suficiente para vós? Se a pessoa declara com a boca, Cristo é meu único suficiente Salvador, e vai procurar uma religião ou um líder religioso, você já está falando com as suas atitudes que Cristo não é suficiente. Jesus, espera aí que eu preciso te ajudar a me salvar. Porque eu vou buscar outra pessoa que vai ajudar a me salvar junto com o Senhor. Sabe, Jesus? O Senhor não pode sozinho me salvar. Eu preciso de um líder religioso, de uma religião. Então você está dizendo Cristo não tem todo o poder suficiente para te salvar. É o que você está dizendo, certo? Aí esses religiosos vão usar o quê? Vai pegar versículo isolado, vai lá na carta de Efésios. Mas Deus não deu um para pastor, um para profeta, um para apóstolo, um para evangelista, um para presbítero, querendo o aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Agora, como eu pego esses caras no pulo, ó? Sim, para edificação do corpo de Cristo. Aí eu pergunto para eles, e o corpo de Cristo é chamado do que mesmo? De igreja. Tá, então por que você chama o templo de pedra de igreja? Eu pego na contradição, rapaz. Peraí, mas ele deu um papo. O que significa dar um papo, pastor? O que é pastor? Você tem que entender o que é pastor. Da mesma forma que se você não entender o significado de igreja na Bíblia, você sempre vai achar que igreja é um templo religioso, é um prédio, é uma denominação, entendeu? E da mesma forma, você tem que entender o que é um líder, um pastor bíblico. É aquele que te direciona para a Bíblia por um determinado tempo. Depois, nós todos somos iguais. Um pastor não é um líder que está no púlpito de uma denominação ou de uma chamada igreja. O pastor é simplesmente um guia. Davi guiava as ovelhas para o caminho certo. Isso é um pastor, entendeu? Presbítero nada mais é que um ancião que conhece das escrituras e que gerencia. Se a pessoa precisar de auxílio, você está precisando, algum irmão está com falta de alimento, vamos reunir uma oferta aqui de cada irmão para ajudar a comunidade que está com falta de alimento. Está tendo um ensino errado na reunião, quando se reunir. É isso que é o presbítero. Não tem nada a ver com cargos eclesiásticos, que era lá no Antigo Testamento, não é no Novo, que é um líder de um templo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Isso fiaram e cauterizaram na mente das pessoas por anos. Por isso que grudou que nem chiclete. A pessoa não consegue compreender o significado das coisas na Bíblia, porque ela colocaram na mente dela que é aquilo. Então cauterizou. Feiaram ferro quente na mente, entendeu? Então não tem como você convencer a pessoa ao contrário, porque a mente dela já foi cauterizada. Entendeu? Só se o Espírito Santo agir com todo poder e glória. Aí é outra história, né? Para desfazer o engano da mente dessas pessoas. Vamos lá. Mateus 23, ele deixa muito claro. Vocês não queiram ser chamados de Rabi, porque só existe um mestre, a saber, o próprio Cristo. Todos vocês são irmãos. Nós vimos ela dizendo que um rabino não pôde vir aqui. É um mestre no judaísmo. A ninguém na terra chamem de pai, padre, papa. O catolicismo romano faz isso. Porque só existe um pai que está nos céus. Nós estamos vendo aí o padre Kelmo ali. Padre Kelmo. Né? Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, ou seja, pastores, guias. Padre tem a conotação de pai, né? Que é a mesma coisa que chamam Pedro de o primeiro papa, o primeiro pai da igreja.
que não tem nada a ver. Isso foi invenção da Igreja Católica, né? Só porque Pedro foi um dos líderes da igreja, que significa pessoas. Ele foi o líder de pessoas, Pedro, que guiou muitos irmãos, entendeu? Isso que Pedro foi. Pedro não foi papa, né? Vou te falar, pai da igreja na Bíblia não significa no sentido de líder denominacional ou um papa de igreja católica. Significa que ele é um líder de pessoas cristãs, entendeu? É isso, simplesmente isso. Aí de santo também, um padre de santo, né? Nós vemos o pastor Silas Malafaia, um chefe. Ou seja, estamos vivendo a grande apostasia, algo completamente errôneo já diante do ensinamento de Cristo. A carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, versículo 6, mostra que o povo de Corinto, após entender sobre o sacrifício e o novo sacerdócio de Cristo, estava com dificuldade de certa forma, se libertar daquilo que viviam. Os judeus, por exemplo, viviam debaixo do sacerdócio levítico. Após o sacrifício de Cristo, houve uma troca sacerdotal. Ficou para trás o sacerdócio levítico com todas as suas práticas e práticas religiosas, o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio perfeito atual. Os gentios, muitos deles faziam adorações pagãs, sacrificavam. Pastor nada mais é que ele é um sacerdote. Então não existe mais esse sacerdote, porque o sacerdócio que foi substituído, que é o sacerdote perfeito, é Cristo, sumo sacerdote, entendeu? Todos nós somos sacerdotes porque somos iguais, entendeu? Porque na Bíblia fala, vós sois sacerdotes e reis, espiritualmente falando, né? Não é reis físico, é espiritual, tá? Que vós sois todos iguais. Então, para que você vai precisar de um pastor denominacional, um sacerdote denominacional, se você é sacerdote? Os pagãos, a partir do sacerdócio de Cristo, muitos deles se converteram e passaram a seguir a isso. Você é sacerdote na sua casa, você conduz os... A pessoa não entende isso aí. Estavam com problemas e dificuldades em largar o sistema religioso, assim como nós vemos hoje. É um círculo que se repete. As pessoas têm dificuldade em sair desse até o tempo que acabar tudo, que Deus vier, aí acaba essas balbúrdias aí. A nossa boca está aberta para vocês. O nosso coração está dilatado, expandido. Não estejam estreitos em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, porque estavam fazendo adorações pagãs, se unindo com o paganismo, se unindo com outras religiões, podemos dizer assim. É essa mesma mistura que nós estamos vendo atualmente para defender ideologia política. Não existe essa mistura quando falamos a respeito das coisas do Criador. Porque aqueles que são templo verdadeiramente do Pai devem ser puros. Você não se une para nada, simplesmente nada. Até porque você precisa confiar no Criador quando você quiser algo. A única coisa que você tem que estar unido é no corpo de Cristo, na igreja verdadeira. Porque não se juntais a eles, fala na Bíblia, né? Não sai dela, povo meu, para não ser participante do seu pecado. Então, que em Coríntios, 2 Coríntios fala que união tem as trevas com a luz, ou a verdade com a mentira, com o engano. Que união tem Cristo com Belial? Belial, para quem não sabe, é o filho do ruim, né? É o tipo de anticristo, né? Que união tem? Entendeu? Então você não... Aí você fala, mas o cristão não tem que se unir? Se unir com a luz, criatura. Se unir com o cristão puro, genuíno, verdadeiro, que crê na Bíblia. Não é se unir com a farsa, com a falsa igreja, com a mentira, com a ilusão, com a manipulação, com a distorção da palavra, com a meretriz, com a Babilônia. Você vai se unir com as trevas, você vai ser queimado junto com ela. Então vai. Quando vier a destruição dela, quem estiver lá, meu amigo, vai ser queimado. Minha amiga, eu sinto muito de dizer. Você duvida? Então paga para ver. Você não se une com nada e para nada que esteja misturado com idolatria, com paganismo, com práticas satânicas, por exemplo.
não existe tal união. Ora, em recompensa disso, falo para vocês como se fossem meus filhos. Dilatai-vos também para eles, para aceitar o próprio Cristo. Expanda o coração de vocês para aceitar a Cristo. Não vos prendam a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça? Olá. Que comunhão tem luz com trevas? Em que concórdia há entre Cristo E Belial. Olha lá, acabei de falar. Que parte tem o fiel com o infiel? Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vocês são o templo do Deus vivente. Olha lá, vocês Como são o o próprio templo do Criador Deus disse, vivente. neles eu habitarei, e entre eles eu andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saiam do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Assim eu vos receberei. E aqui não toqueis em nada do mundo, a religião distorce. Fala que é alimento. Não, ele não está falando de alimento. Ele está falando, Deus purificou os alimentos. Você pode comer a carne que antes não podia comer no sacerdócio levítico, lá atrás, hoje sim a gente pode comer. Fala que não pode, mas pode, que na Bíblia Deus purificou tudo. E está escrito nas escrituras que Deus purificou. Ele está falando, não toqueis nada imundo, de corrupção, de misturar com fraudulência. Entendeu? Misturou toda a religião ali no começo, não estava falando? É o que vai acontecer no final dos tempos. Você vê que tem, se você falar para um evangélico, um católico, hoje, que dentro desses tempos tem doutrina e ensino de demônio, ele fala que não, que os demônios somos nós. Olha para a Bíblia e olha o que está acontecendo dentro desses tempos hoje em dia. Se não é de demônio, o que acontece lá. Não, é tudo maquiado como se fosse de Deus, porque fala o nome de Deus, tá tudo bonitinho, tudo nem tudo que reluz é ouro, mas tá reluzente lá, prata, ouro, né? Leia Apocalipse, irmão, leia o livro de Apocalipse. Não quer ler, né? Religião, tá? Mas nós temos a idolatria, por exemplo, dos católicos. Nós temos o pai de santo ali, de Anitta no caso, que faz as suas oferendas às suas entidades. Nada disso faz parte do ensinamento de Cristo. Nós temos os protestantes hoje, os evangélicos, que, na minha opinião, são os que mais estão no engano, seguindo práticas do sacerdócio levítico, dízimos, ofertas, templos físicos, cultos, adoração em templos físicos. Vai falar. Muitas pessoas vêm falar aqui, mas, poxa, faz mal congregar? Não, se reunir é bom. É bom, os apóstolos se reunir. Não isso, mas se reunir da forma correta, não se reunir com a luz, para estar debaixo do jugo da mentira, do dinheiro, dos falsos dízimos, das ofertas falsas, da ceia física, do batismo físico, do engano, além de muitas outras coisas que envolvem tudo isso, e principalmente o sustento dos falsos templos, porque aqui nós vemos que os verdadeiros templos somos nós. A própria maçonaria, a sociedade dos construtores, que negou a Cristo, esses caras, eles imputam na mente que os templos... Agora você pergunta para mim, mas eles não falam de Cristo, de Deus? Irmãos, você falou ele falou que negam a Cristo, mas com a boca eles falam que creem em Cristo, que creem em Deus, mas negam com as atitudes, porque as atitudes deles são contrárias à palavra e os ensinos de Cristo. Não adianta você falar de lábio que eu sou de Deus, eu creio em Deus, eu vou no templo, eu faço isso, eu faço aquilo, e que eu sou caridoso, e que eu faço bondade. Eu estou aqui descontraindo um pouco. Cara, isso tudo não adianta. Se você tiver de contar o que ensina a Bíblia, você está no erro. Tudo que você acha que faz de bom, se tiver errado de contar a Bíblia, para Deus não vale nada. Por isso que ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Naqueles dias me dirão, em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos muita maravilha. O que Cristo vai responder? Não vos conheço. Aparta de mim, vós que pratica a maldade. Quer que eu fale mais o quê? Quer que eu desenhe? Oh, meu Deus do céu. O templo de Deus são construções. A sociedade dos construtores. Salomão foi o primeiro construtor. Exato. Ele é venerado lá dentro ao invés do próprio Cristo. Adorado Salomão. We can see
how it might be laid out. Salomão adorou demônios, rapaz. Pra quem não sabe. Aí você fala, Salomão foi salvo, irmão? Não sei, a Bíblia não esclarece. Ela fala de Davi, pai dele, que foi salvo, que se arrependeu. Agora, o Salomão não deixa totalmente claro. Parece que ele se arrependeu no final, que ele fala tudo vaidade, mas não deixa claro. Então eu não posso bater o martelo e falar, Salomão foi salvo ou foi perdido. Não sei, irmãos. A Bíblia não deixa totalmente claro, né? Tem que acreditar que sim, que ele foi salvo, que ele se arrependeu no final. Eu não bato o martelo que sim nem que não. Eu prefiro ficar ali nessa questão aí, eu fico na minha. Entendeu? Mas que ele adorou demônios, adorou. Entendeu? Ele traiu a Deus porque ele construiu o templo e depois casou com várias mulheres que adoraram outros deuses e ele começou a se curvar para vários deuses que Deus abomina. Isso foi fato. Tá na Bíblia, tá na história, é só buscar. E esse mesmo Salomão são que os construtores adoram. No lugar de Cristo. Mas ele falou, eu adoro Cristo. Que é tudo fraudulência, rapaz. One part of the lodge and the other, and that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E é por isso que o próprio Cristo bate de frente com eles. Eis quem é maior que o templo. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Eis quem é maior que Salomão. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Os construtores rejeitaram a pedra angular, que é o próprio Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E é por isso que não devemos fazer parte desse sistema religioso. Quando olhamos a grande Babilônia, a grande prostituta, vemos literalmente ela fornicando com os reis da terra. E é por isso que em Apocalipse 18 nós temos um grito de sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices Aí, ó, tá vendo? dos pecados de toda essa podridão. Você entende? Eu não estou falando aqui de política, não estou falando exatamente de o sistema político. Eu estou falando principalmente das coisas do próprio Messias, tá? Quando nós olhamos para esse sistema religioso, eu vou me aprofundar um pouco mais hoje aqui, ainda... Mas também do político porém, também, na né? primeira carta, Tá tudo nós misturado, vimos, tá e tudo eu trouxe envolvido. isso aqui para vocês, que o apóstolo Paulo, mais uma vez, reforça sobre isso com eles. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, mas digo que ídolo é coisa alguma, o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, eu digo para vocês que gentios sacrificam aos demônios, não ao Criador. Não quero que vocês sejam participantes com demônios. Não podem beber o cálice do Criador e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Criador e da mesa dos demônios. E quando nós falamos a respeito disso, nós devemos lembrar que os próprios apóstolos deixaram muito claro para nós que tais doutrinas ensinadas erroneamente fora da sã doutrina que pouco ou quase ninguém hoje fala porque vivemos a grande apostasia, é na verdade uma doutrina de demônios. Carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão O Espírito alguns da diz. fé, dando ouvido a espíritos enganadores E doutrinas de demônios. pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Quais seriam Olha lá. essas mentiras, poxa? Dízimos, ofertas, sustento de templos, hierarquia religiosa, papa, padre, pastor, obreiro, diácono, por aí vai.
Ou seja, quais as mentiras eles estão falando? Tendo cauterizado a sua própria consciência. As pessoas, mesmo ouvindo e lendo, elas não querem aceitar. Não querem aceitar. Está realmente muito duro. Está duro de pé. Proibindo o casamento, é o que eu falo, fizeram, por exemplo, se abstendo de alimentos. Quem proíbe casamento? Padre, não pode casar. Outros ensinamentos. A Bíblia está sendo bem clara aí. Será que a pessoa não tem visão espiritual? Da massa, um negócio, dinheiro, sistema político envolvido. Pedro não fala em 2 Pedro, farão de negócio de vós? Dos ensinamentos do próprio Apocalipse não fala venda de homens e de corpos e de almas. Mas não, onde tem essa venda? Mas caramba, não é que a gente se acha mais inteligente que ninguém, irmãos. Nós temos que ter humildade. Mas às vezes eu tenho que falar, tem que desenhar. Não é possível. Como é que não enxergam? Si, peça o apoio ao Criador. Vá no seu quarto, faça suas orações para aquilo que você quer. Não se ampare em políticos, porque, sinceramente, não vai adiantar nada. Isso tudo já está completamente controlado. O próprio Moisés, quando desceu lá do monte com as tábuas da lei, naquele momento, para controlar aquela população, ele estava em mãos com o controle do sistema político e o controle do sistema religioso a partir daquele momento. E é por isso que o Criador instituiu aquela missão para ele, para que ele tivesse controle. Hoje, o controle desse sistema está nas mãos de outras pessoas, está nas mãos da sociedade, dos construtores. E é por isso que Cristo disse: o reino dos céus foi tomado à força. Por quem você acha que foi? Pelos próprios construtores. E é por isso que o embate de Cristo foi tão grande contra aqueles caras do próprio templo. Tanto é que quando ele chegou ali em Jerusalém e quebrou tudo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, fica muito claro ele dizendo: destruam esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. E os líderes religiosos não entenderam, enxergavam tudo de forma física. Mas ele falava do templo era ele, do seu corpo, não do templo físico. Olha, pessoal, espero que você tenha entendido. Deixe aí nos comentários, mande esse vídeo para quem precisa assistir isso. E eu te aguardo no próximo. Valeu! Irmãos, termina aqui nosso estudo, né? Espero que tenha sido de avalia, que as pessoas tenham acordados, né? Aberto os olhos espirituais, porque, como eu disse, aí o engano vai ser muito grande nesses tempos aí, né? O anticristo está investindo muito em engano, né? Tá usando muito o espírito do anticristo também, tá usando muitas pessoas para desmerecer a palavra de Deus, desmerecer Cristo, desmerecer a Bíblia, né? Hoje os artistas estão trabalhando muito com isso, né? Não todos, né? Não estou generalizando, mas a maioria dos artistas, grande parte deles estão querendo destruir com o ensino da Bíblia ou renovar a Bíblia para se adaptar aos tempos modernos, né? Então, tome muito cuidado aí, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito, deixa o like, badale o sininho, compartilhe os vídeos e Deus abençoe a todos. Fui!